Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Interlúdios. Puli. Elista. Venley. Interlúdio 1. Puli. Puli, o faroleiro, tentou não deixar transparecer o quanto estava empolgado com aquela nova tempestade. Era muito trágico, trágico mesmo. Dissera isso a Sakin enquanto ela chorava. Ela ficara cheia de si, se sentindo abençoada ao arrumar seu novo marido. Se mudara para a bela cabana de pedra do homem em um ótimo lugar para cultivar um jardim, atrás dos penhascos ao norte da cidade. Puli recolhia pedaços de madeira soprados para leste pela estranha tempestade e os empilhava no carrinho. Ele o puxava com as duas mãos, deixando Sakin chorando pelo marido. Era o terceiro, todos perdidos no mar. Muito trágico. Ainda assim, ele estava empolgado com a tempestade. Puxou seu carrinho, passando por outras casas arruinadas, quando deveriam ter estado protegidas ali a oeste dos penhascos. O avô de Puli se lembrava da época em que aqueles penhascos não existiam. O próprio Kelek partira a terra no meio de uma tempestade, criando um novo lugar excelente para moradias, onde as pessoas ricas construiriam suas casas agora. E havia pessoas ricas na vila, independentemente do que diziam os viajantes no oceano. Aqueles que paravam naquele pequeno porto, na arruinada ponta oriental de Rochar, e se abrigavam de tempestades na enseada ao longo dos penhascos. Puli puxou seu carrinho para além da enseada. Ali, uma capitã estrangeira, com longas sobrancelhas e pele bronzeada, em vez da pele azul normal, estava tentando entender o que acontecera com seu navio arruinado. Ele havia sido atirado na enseada, atingido por raios, depois esmagado contra as rochas. Agora só o mastro estava visível. Trágico mesmo, comentou Puli. Mas ele elogiou o mastro para a capitã. Era um belíssimo mastro. Puli catou algumas tábuas do navio quebrado que haviam chegado à costa da enseada, então jogou-as no carrinho. Mesmo que ela houvesse destruído muitos navios, Puli estava secretamente feliz com aquela nova tempestade. Secretamente feliz. Teria chegado finalmente o momento sobre o qual seu avô alertara? O tempo das mudanças, quando os homens da ilha oculta da origem enfim viriam reivindicar Natanatan. Mesmo que não fosse o caso, a nova tormenta trouxera-lhe tanta lenha, pedaços de petrobulbos, galhos de árvores. Ele coletou tudo com entusiasmo, fazendo uma pilha bem alta no carrinho, então passou com ele por grupos de pescadores que discutiam como sobreviveriam em um mundo com tempestades vindo das duas direções. Pescadores não dormiam durante o pranto como fazendeiros preguiçosos. Eles trabalhavam, pois não havia ventos. Muita água de chuva para tirar dos barcos, mas nenhum vento. Até então. Uma tragédia, ele disse a Aulam enquanto o ajudava a limpar os destroços do seu celeiro. Muitas das tábuas acabaram no carrinho de Puli. Uma tragédia, concordou com Hemadak enquanto tomava conta dos filhos dela, para que a mulher pudesse ir fazer um caldo para a irmã, que estava doente com a febre. Uma tragédia, ele disse aos irmãos Drummer, enquanto os ajudava a puxar uma vela em frangalhos da arrebentação e esticá-la sobre as rochas. Finalmente, Puli terminou sua ronda e puxou seu carrinho pela longa e tortuosa estrada rumo à rebeldia. Era esse o nome que dera ao farol. Ninguém mais o chamava assim, porque para eles era só o farol. No topo ele deixou uma oferenda de frutas para Kelek, o arauto que vivia na tempestade. Então, puxou sua pequena carroça até a sala no térreo. Rebeldia não era um farol alto. Ele já vira pintura dos faróis esguios e elegantes nos estreitos de longa fronte. Faróis para pessoas ricas que viajavam em navios que não pegavam peixes. Rebeldia só tinha 2 andares e era atarracada como uma casamata. Mas sua cantaria era de boa qualidade e um revestimento de creme no exterior evitava goteiras. O farol existia havia mais de 100 anos. E Kelek decidira não derrubá-lo. O pai das tempestades sabia como ele era importante.
Puli carregou uma braçada de lenha de tempestade úmida e de tábuas quebradas até o topo do farol, onde deixou a madeira ao lado do fogo, que queimava abaixo durante o dia para secar. Ele limpou as mãos, então foi até a beira do farol. À noite, os espelhos refletiriam a luz direto através daquele buraco. Ele olhou sobre os penhascos, para leste. Sua família era bem como o farol. Atarracada, baixa mas poderosa, e duradoura. Eles virão com luz nos bolsos, dissera seu avô. Eles virão para destruir, mas você deve cuidar deles de qualquer modo. Porque eles virão da origem. Os marinheiros perdidos em um mar infinito. Mantenha o fogo bem alto à noite, Puli. Faça-o queimar bem forte até a noite em que eles vierem. Eles vão chegar quando a noite for mais escura. Certamente era agora, com uma nova tempestade. Noites mais escuras, uma tragédia e um sinal. Interlúdio 2. Elista. O monastério Jokasha geralmente era um lugar bem silencioso. Abrigado nas florestas das encostas ocidentais dos picos dos Papaguampas, o monastério não era atingido por mais do que chuva na passagem de uma grande tormenta. Chuva intensa, sim, mas nada da terrível violência conhecida na maior parte do mundo. Elista lembrava-se a cada tempestade que passava de quão sortuda era. Alguns fervorosos haviam lutado metade da vida para serem transferidos para Jokasha. Longe da política, das tempestades e de outros incômodos, em Jokasha se podia simplesmente pensar. Normalmente. Você está olhando para esses números? Seus olhos estão desconectados do seu cérebro. Ainda não temos como definir. 3 instâncias não bastam. 2 pontos de dados formam uma coincidência. 3 formam uma sequência. A tempestade eterna viaja a uma velocidade consistente, ao contrário da grande tormenta. Você não tem como afirmar isso. Um dos seus tão valorizados pontos de dados é da passagem original da tempestade, que aconteceu como um evento incomum. Elista fechou o livro com força e enfiou-o na bolsa. Então deixou bruscamente seu canto de leitura e olhou feio para os 2 fervorosos que discutiam no salão externo, ambos usando os capuzes de um mestre erudito. Eles estavam tão envolvidos na discussão que nem responderam ao seu olhar de raiva, embora tivesse sido bem dado. Ela saiu pisando duro da biblioteca, adentrando um longo corredor com as laterais abertas à natureza. Árvores pacíficas, um riacho silencioso, ar úmido e vinhas musgosas que despontavam e se esticavam para a noite. Bem, sim, uma grande faixa de árvores ali havia sido arrasada pela nova tempestade. Mas isso não era motivo para todos ficarem perturbados. O resto do mundo que se preocupasse. Ali, no lar principal do devotário da mente, ela devia ser capaz de apenas ler. Ela dispôs suas coisas na mesa de leitura perto de uma janela aberta. A umidade não fazia bem aos livros, mas tempestades fracas vinham de mãos dadas com a fecundidade. Era preciso simplesmente aceitar. Com sorte, aqueles novos fabriais para tirar água do ar poderiam... Estou lhe dizendo, vamos ter que nos mudar. Uma nova voz ecoou pelo corredor. Veja só, a tempestade vai destroçar essa floresta. Em pouco tempo, essa encosta vai estar deserta, e a tempestade vai nos atingir com força total. A nova tempestade não tem um fator de vento tão forte, Betham. Ela não vai derrubar as árvores. Você já deu uma olhada nas minhas medições? Eu discordo de suas medições. Mas, Elista esfregou as têmporas. Tinha a cabeça raspada como os outros fervorosos. Seus pais ainda brincavam que ela havia se juntado ao fervor só porque odiava ter trabalho com o cabelo. Tentou usar tapa-ouvidos, mas escutava a discussão mesmo com eles, então recolheu suas coisas novamente. Talvez o edifício baixo? Pegou a longa escadaria externa, descendo a encosta por um caminho arborizado. Antes de chegar ao monastério pela primeira vez, ela se iludira sobre como seria viver entre eruditos. Sem discussões. Sem política. Descobrira que isso não era verdade, mas de modo geral as pessoas deixavam-na em paz. Então tinha sorte de estar ali. Repetiu isso a si mesma ao chegar ao edifício mais baixo. Era praticamente um zoológico. Dezenas de pessoas recebendo informações de telepenas, conversando, discutindo animadamente sobre este ou aquele grão-príncipe ou rei. Ela parou no umbral da porta, observou a cena por um momento, então deu meia volta e saiu pisando duro. E agora? Começou a subir os degraus de volta, mas foi parando. Provavelmente é a única rota para a paz, pensou, olhando para a floresta.
Tentando não pensar sobre a sujeira, os caranguejos e o fato de que alguma coisa podia pingar na sua cabeça, ela saiu rumo à floresta. Não queria ir muito longe, pois quem sabia o que podia haver lá fora. Escolheu um toco sem musgo demais e se acomodou entre os saltitantes esprenos de vida, o livro no colo. Ela ainda podia ouvir fervorosos discutindo, mas eles estavam distantes. Ela abriu o livro, querendo finalmente conseguir completar uma tarefa. O Emma rodopiou para longe dos avanços do Luminobre Sterling, levando a mão segura ao peito e baixando os olhos para não fitar os belos cachos dele. Tal afeição, que excitava a mente indecorosa, não poderia satisfazê-la por um período prolongado, como se as atenções dele, outrora caprichosos deleites para entreter suas horas de ócio, agora parecessem manifestar a suprema impudência e as maiores falhas de caráter dele. "O quê?" exclamou Alistair ainda lendo. "Não, sua tola. Ele finalmente declarou a afeição dele por você. Não ouse recuar agora." Como ela poderia aceitar essa justificativa indecente do que já fora seu único e maior desejo? Não deveria ela, em vez disso, fazer a escolha mais prudente, como defendida pela vontade firme do seu tio? O Luminobre Vadan possuía uma dotação de terra pela graça do Grão-Príncipe, e teria meios para prover muito além das satisfações acessíveis a um simples oficial, independentemente de quão benquisto ou de quais ventos houvessem agraciado seu temperamento, feições e toque gentil. Alistair arquejou. "Luminobre Vadan, sua desavergonhada. Esqueceu como ele prendeu seu pai?" "Emma", entoou o Luminobre Sterling, "parece que julguei muito mal suas atenções. Desse modo, vejo-me depositado no fundo do lodaçal da insensatez. Partirei para as planícies quebradas, e você não mais sofrerá o tormento da minha presença." Ele curvou-se na mesura de um verdadeiro cavalheiro, possuidor de todo o refinamento e deferência apropriados. Era uma suplicação maior do que até mesmo um monarca poderia justamente demandar. E nela o Emma comprovou a verdadeira natureza do afeto do Luminobre Sterling. Simples, mas passional. Respeitoso deveras. O gesto emprestava um contexto maior à sua investida anterior, que agora parecia subitamente a única fresta estreita em uma armadura de outra forma inviolável, uma janela de vulnerabilidade, em vez de um modelo de cobiça. Enquanto ele levantava o trinco da porta para iniciar o êxodo eterno da vida dela, o Emma foi tomada de vergonha e anseio inigualáveis, contorcidos de modo semelhante a dois fios em um tiar para construir uma grandiosa tapeçaria de desejo. "Espere!" gritou Emma. "Querido Sterling, espere por minhas palavras." "Raios, é melhor você esperar, Sterling." Alistair se inclinou mais para o livro, virando a página. O decoro parecia-lhe agora coisa vã, perdido naquele oceano que era a sua necessidade de sentir o toque de Sterling. Ela correu até ele e tocou-lhe o braço com a mão velada pela manga, que então ergueu para acariciar aquele queixo viril. Estava tão quente ali na floresta, praticamente fervendo. Alistair levou a mão aos lábios, lendo com olhos arregalados, trêmula. Quisera que a janela naquela armadura imponente ainda pudesse ser localizada e que uma chaga similar dentro dela mesma pudesse ser descoberta, para pressionar contra dele e oferecer passagem ao fundo de sua alma, se ao menos... "Alistair?" chamou uma voz. "Oi!" exclamou ela, se endireitando subitamente e fechando o livro com toda a força, então se virando na direção do som. Ah, fervoroso Urf." O jovem fervoroso Silnazeno era alto, desengonçado e irritantemente barulhento de vez em quando, exceto aparentemente quando se aproximava de mansinho de colegas na floresta. "O que você estava estudando?" perguntou ele. "Obras importantes", disse Alistair, então sentou-se sobre o livro. "Nada com que você tenha que se preocupar. O que você quer?" Ele olhou para a bolsa dela. "Você foi a última a pegar emprestadas as transcrições da coleção Encanto do Alvorecer, de Bendithel? As versões antigas? Só queria saber como está indo." "Canto do Alvorecer. Certo. Estavam trabalhando naquilo antes de a tal tempestade chegar e distrair todo mundo." A velha Navani Colin, em Alethkar, de algum modo havia decifrado o idioma Canto do Alvorecer. Sua história sobre visões era bobagem. A família Colin era conhecida pela política obscura, mas a chave era autêntica, e havia permitido que eles lentamente repassassem os textos antigos. Alistair começou a procurar na bolsa e retirou 3 códices bolorentos e um maço de papéis, esse último sendo o trabalho que fizera até então. De maneira irritante, Urvi se acomodou no chão ao lado do seu toco, pegando os papéis que ela lhe ofereceu.
Ele pousou a bolsa no colo e começou a ler. Incrível, disse ele pouco depois. Você fez mais progresso do que eu. Todos estão ocupados demais, se preocupando com aquela tempestade. Bem, ela está ameaçando destruir a civilização. Um exagero. Todos sempre exageram com qualquer rajada de vento. Ele folheou as páginas dela. O que é essa seção? Por que se demorar tanto no local onde cada texto foi encontrado? Fickzin concluiu que esses livros Encanto do Alvorecer vieram de um local central e que, portanto, não importava o lugar em que acabaram. Fickzin era um lambe-botas, não um erudito, replicou Elista. Veja bem, há uma prova nítida aqui de que o mesmo sistema de escrita já foi usado por toda Roshar. Tenho referências em Macabacam, Sela Teles, Alethela. Não uma diáspora de textos, mas evidência real de que eles escreviam naturalmente Encanto do Alvorecer. Você supõe que todos falavam a mesma língua? Improvável. Mas e relíquias e monumentos de Jasna Kolim? Não alega que todos falavam a mesma língua, só que escreviam na mesma língua. É tolice imaginar que todo mundo usou a mesma linguagem por centenas de anos e em dezenas de nações. Faz mais sentido que houvesse uma linguagem escrita codificada, a linguagem da erudição, assim como se encontram muitos subtextos escritos em aletiano agora. E então veio a desolação. Elista assentiu, mostrando-lhe uma página posterior no seu maço de anotações. Essa linguagem estranha e intermediária é de quando as pessoas começaram a usar a escrita do Canto do Alvorecer foneticamente para transcrever seu idioma. Não funcionou tão bem. Ela virou mais 2 páginas. Nesse fragmento, temos uma das aparições mais antigas dos radicais glíficos proto-Tailovorin, e aqui temos um deles mostrando uma forma tailena mais intermediária. Nós sempre nos perguntamos o que aconteceu com o Canto do Alvorecer. Como povos podiam ter se esquecido de como ler a própria linguagem? Bem, parece claro agora. Quando isso aconteceu, a linguagem estava moribunda há milênios. Eles não a falavam há gerações. Brilhante, comentou Urvi. Ele não era tão ruim assim para um Silnazano. Andei traduzindo tudo que podia, mas estou emperrado no fragmento Kovadi. Se essa sua interpretação estiver correta, pode ser porque Kovadi não está verdadeiramente em Canto do Alvorecer, mas em uma transcrição fonética de outra língua antiga. Ele a olhou de soslaio, então inclinou a cabeça. Estaria ele olhando para o seu... não. Estava apenas olhando para o livro sobre o qual ainda estava sentada. O Fardo da Virtude. Ele grunhiu. Ótimo livro. Você o leu? Eu gosto de épicos aletianos, disse ele distraidamente folheando as páginas dela. Mas ela realmente deveria ter escolhido Vadam. Sterling era um bajulador e um vagabundo. Sterling é um oficial nobre e correto. Ela estreitou os olhos. E você está só tentando me provocar, fervoroso Urvi. Talvez. Ele folheou as páginas dela, estudando um diagrama que fizera de várias gramáticas do Canto do Alvorecer. Eu tenho uma cópia da continuação. Tem uma continuação? Sobre a irmã dela. A sem graça. Ela é elevada à atenção da corte e precisa escolher entre um robusto oficial naval, um banqueiro taileno e o riso do rei. Espere aí. São 3 homens diferentes? As continuações sempre têm que ser maiores, disse ele, então estendeu a pilha de páginas de volta a ela. Vou te emprestar. Vai, é mesmo? E qual é o custo desse gesto magnânimo, luminobre Urvi? Sua ajuda na tradução de uma seção difícil de Canto do Alvorecer. Uma patrona específica minha me deu um prazo apertado para essa tarefa. Interlúdio 3. O ritmo dos perdidos. Venli se afinou com um ritmo de anseio enquanto descia pelo abismo. Aquela maravilhosa forma nova, a forma tempestuosa, dava às suas mãos uma pegada poderosa, permitindo que pendesse centenas de metros no ar, sem medo de cair. A armadura de quitina sob a pele era muito menos volumosa do que a da antiga forma bélica, mas quase tão eficaz quanto. Durante a invocação da tempestade eterna, um soldado humano a golpeara bem no rosto. A lança cortara sua face e a base do nariz, mas a armadura de quitina por baixo havia desviado a arma. Ela continuou a descer pela encosta de pedra, seguida por Demide, ex-consorte e um grupo de amigos leais. Na sua mente, sintonizou-se com o ritmo de comando, uma versão similar, porém mais poderosa do ritmo de apreciação. Todos do seu povo ouviam os ritmos, batidas com alguns tons associados, mas ela não escutava mais os antigos ritmos comuns.
só aqueles ritmos novos e superiores. Abaixo dela se estendia o abismo, onde a água das grandes tormentas havia esculpido um bojo. Ela enfim alcançou o fundo, e os outros desceram ao seu redor, cada um pousando com um estrondo. Ulin desceu da encosta de pedra. O espreno geralmente tomava a forma de um relâmpago, movendo-se sobre as superfícies. No fundo, ele mudou a aparência de relâmpago para uma forma humana, com olhos estranhos. Ulin se acomodou em um trecho de galhos quebrados, seus braços cruzados, o cabelo longo ondulando sob um vento invisível. Ela não sabia ao certo por que um espreno enviado pelo próprio Odium pareceria humano. Por aqui em algum lugar, disse Ulin, apontando. Se espalhem e procurem. Venli travou o queixo, cantarolando no ritmo de fúria. Linhas de poder percorreram seus braços. Por que eu deveria continuar a obedecer às suas ordens, espreno? Você é que devia me obedecer. O espreno a ignorou, o que atiçou ainda mais sua raiva. Demide, contudo, pôs a mão no ombro dela e apertou, cantarolando no ritmo de satisfação. Venha, procure comigo por este lado. Ela conteve seu cântico e voltou-se para o sul, juntando-se a Demide, abrindo caminho entre destroços. O acúmulo de crém havia alisado o piso do abismo, mas a tempestade deixara muitos detritos. Ela se afinou com um ritmo de anseio, um ritmo rápido e violento. Eu deveria estar no comando, Demide, não aquele espreno. Você está no comando. Então por que não nos disseram nada? Nossos deuses voltaram, mas mal os vimos. Sacrificamos muito por essas formas e para criar a gloriosa tempestade verdadeira. Quantos nós perdemos? Às vezes pensava sobre isso, nos momentos estranhos quando os novos ritmos pareciam recuar. Todo o seu trabalho, encontrar-se com Ulin em segredo, guiar o povo para a forma tempestuosa. Aquilo fora para salvar seu povo, certo? Mas das dezenas de milhares de ouvintes que haviam lutado para invocar a tempestade, só uma fração permanecia. Demide e ela haviam sido eruditos, mas até mesmo os eruditos tinham ido para a guerra. Ela tocou a ferida no rosto. Nosso sacrifício valeu a pena, respondeu Demide no ritmo de escárnio. Sim, perdemos muitos, mas os humanos buscavam nossa extinção. Pelo menos desse modo alguns do nosso povo sobreviveram, e agora temos grande poder. Ele tinha razão. E se ela fosse honesta, uma forma de poder era o que sempre desejara. E a conseguira, capturando o espreno na tempestade dentro de si mesma. Não foram da espécie de Ulin, naturalmente. Esprenos inferiores eram usados para mudar de formas. Ela às vezes sentia a pulsação, lá no fundo, daquele com que havia se vinculado. De todo modo, a transformação dera-lhe um grande poder. O bem do seu povo havia sido sempre secundário para Venli. Agora era tarde para ter peso na consciência. Ela voltou a cantarolar em anseio. Demide sorriu e apertou seu ombro. No passado, tinham compartilhado algo durante seus dias em forma copulatória. Já não sentia aquela paixão tola e distrativa, e qualquer ouvinte nem desejaria sentir. Mas as memórias criavam um laço. Eles avançaram com cuidado pelos destroços, passando por vários cadáveres humanos frescos, esmagados em uma fenda na rocha. Era bom vê-los. Era bom lembrar que seu povo havia matado muitos, apesar das perdas. Venli, disse Demide. Olhe, ele passou por cima de um tronco de uma grande ponte de madeira que estava presa no centro do abismo. Ela o seguiu, feliz com sua força. Provavelmente sempre se lembraria de Demide como o erudito magricela que havia sido antes daquela mudança. Mas ela duvidava que qualquer dos dois fosse escolher voltar. Formas de poder eram simplesmente inebriantes demais. Depois de atravessar o tronco, ela enxergou o que Demide havia identificado. Uma figura recostada junto da parede do abismo, a cabeça com elmo baixa. Uma espada fractal, com o formato de chamas congeladas, se erguia do chão ao lado dela, enfiada no chão de pedra. Eshonai, finalmente! Venli saltou do topo do tronco, pousando perto de Demide. Eshonai parecia exausta. Na verdade, nem estava se movendo. Eshonai! Chamou Venli, se ajoelhando ao lado da irmã. Você está bem, Eshonai? Ela agarrou a silhueta de armadura pelos ombros e sacudiu-a levemente. A cabeça sacudiu, frouxa. Venli sentiu frio. Demide solenemente levantou o visor de Eshonai, revelando olhos mortos e um rosto pálido. Eshonai. Não. Disse a voz de Ulin. Excelente. O espreno se aproximou pela encosta de pedra, como um relâmpago se movendo pela rocha. Demide, sua mão. Demide obedientemente levantou a mão com a palma para cima, e Ulin disparou pela parede até a mão, depois tomou sua forma humana, de pé sobre a base.
A armadura parece completamente gasta. Quebrou nas costas, pelo que vejo. Bem, dizem que ela se regenera por conta própria, mesmo depois de tanto tempo separada da sua mestra. A armadura, disse Vayne baixinho, entorpecida. Você queria armadura? Bem, a espada também, naturalmente. Por que mais estaríamos caçando um cadáver? Você pensou que ela estava viva? Quando você disse que precisávamos encontrar minha irmã, eu pensei. Sim, parece que ela se afogou nas águas da enchente causada pela tempestade, disse Ulin, fazendo um som parecido com um muxoxo. Enfiou a espada na pedra e ficou se segurando nela para permanecer parada, mas não conseguiu respirar. Vayne afinou-se com o ritmo dos perdidos. Era um dos ritmos antigos, inferiores. Não conseguia segui-los desde a transformação e não tinha ideia de como se afinara com aquele. O tom enlutado e solene lhe parecia distante. Eshonai, sussurrou ela e cutucou o cadáver novamente. Demid arquejou. Tocar o corpo dos caídos era tabu. As velhas canções falavam dos tempos em que os humanos fatiavam cadáveres de ouvintes, à procura de gemas coração. Deixar os mortos em paz. Era assim que agiam. Vayne fitou os olhos mortos de Eshonai. Você era a voz da razão, pensou. Era você quem discutia comigo. Você devia me manter com os pés no chão. O que vou fazer sem você? Bem, vamos remover essa armadura, crianças, disse Ulin. Mostre respeito, rosnou Vayne. Respeito pelo quê? Foi melhor que essa aí morresse. Foi melhor? Repetiu Vayne. Foi melhor? Ela se levantou, confrontando o pequeno espreno na palma estendida de Demid. Ela é minha irmã. E uma das nossas maiores guerreiras, uma inspiração e uma mártir. Ulin girou a cabeça de modo exagerado, como se estivesse incomodado e entediado com a censura. Que atrevimento! Ele era apenas um espreno. Deveria ser seu servo. Sua irmã não passou pela transformação da maneira apropriada. Ela resistiu e acabamos a perdendo. Ela nunca foi dedicada à nossa causa. Vayne sintonizou o ritmo de fúria, falando em uma sequência alta e acentuada. Não fale desse jeito. Você é espreno. Está aqui para servir. E eu sirvo, então deve me obedecer. A você? Ulin gargalhou. Criança, há quanto tempo você está lutando sua guerrinha contra os humanos? 3, 4 anos? 6 anos, espreno, disse Demid. 6 anos longos e sangrentos. Bem, quer adivinhar há quanto tempo nós estamos lutando essa guerra? Indagou Ulin. Vá em frente. Adivinhe. Estou esperando. Vayne ferveu de raiva. Não importa. Mas importa, disse Ulin, sua figura vermelha eletrificada. Você sabe como liderar exércitos, Vayne? Exércitos de verdade? Levar suprimentos a tropas em uma frente de batalha com centenas de quilômetros? Você tem memórias e experiências que se estendem por eras? Ela o encarou com raiva. Nossos líderes sabem exatamente o que estão fazendo, disse Ulin. A eles, eu obedeço. Mas fui eu quem escapou, o espreno da redenção. Não preciso dar ouvidos a você. Eu serei uma rainha, disse Vayne em despeito. Se você sobreviver, talvez. Mas e sua irmã? Ela e os outros mandaram aquele assassino matar o rei humano especificamente para impedir nosso retorno. O seu povo é composto de traidores, embora seus esforços pessoais lhe façam justiça, Vayne. Você pode ser ainda mais abençoada, se for inteligente. Independentemente disso, tire essa armadura da sua irmã, derrame suas lágrimas e se apronte para escalar de volta. Esses platôs estão apinhados de homens que fedem a honra. Precisamos ir embora e ver o que seus ancestrais precisam que façamos. Nossos ancestrais? Disse Demid. O que os mortos têm a ver com isso? Tudo, já que são eles que estão no comando, replicou Ulin. Armadura. Agora. Ele correu para a parede como uma minúscula faixa de relâmpago, então partiu. Vayne se afinou com escárnio pela maneira como havia sido tratada, então, desafiando os tabus, ajudou Demid a remover a armadura fractal. Ulin voltou com outros e ordenou que eles coletassem a armadura. Escalaram de volta, deixando a espada para Vayne levar. Ela ergueu da pedra, então permaneceu ali mais um pouco, fitando o cadáver da irmã, que jazia ali só com a roupa de baixo acolchoada. Vayne sentiu algo despertar dentro dela. Novamente, de modo distante, foi capaz de ouvir o ritmo dos perdidos. Pesaroso, lento, com batidas separadas. Eu, disse Vayne. Finalmente não terei mais que ouvir você me chamar de tola. Não preciso me preocupar que fique no meu caminho. Posso fazer o que eu quiser. Isso a apavorava. Ela se virou para partir, mas fez uma pausa quando viu alguma coisa. O que era aquele pequeno espreno que havia saído de debaixo do cadáver de Eshonai?
Parecia uma pequena bola de fogo branco, emitia pequenos anéis de luz e deixava um rastro. Como um cometa. O que é você? Interpelou Vaynlee em despeito. Show. Ela foi embora, deixando o cadáver da irmã ali no fundo do abismo, despido e sozinho. Comida para um demônio do abismo ou uma tempestade. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.